Estamos de volta com o Doutor Me Consulta e vamos falar mais uma vez sobre os métodos contraceptivos, porque rende muito e as meninas adoram assistir aqui no programa. E para isso a gente sempre reforça, temos o apoio dela, nossa querida doutora Emília Alexandrino, ginecologista obstetra, e já tem aqui na mesa as opções de métodos que são bem eficazes, né, doutora? Explica pra gente, por favor. Bem, a gente vai dar continuidade porque no vídeo passado a gente falou um pouco sobre o Implanon, que é o único implante que é aprovado pela Anvisa, né? E o Implanon, ele tem a duração de 3 anos, é colocado aqui, subdérmico, na região interna do braço. É um método muito bom, tá? Muito aprovado pelas adolescentes, pode ser usado inclusive no período de amamentação com segurança, porque ele só libera progesterona e tem alta eficácia. Eficácia comparativa à da laqueadura. Inclusive, laqueadura às vezes tem eficácia até menor do que os LARCs. LARC, que a gente chama, é um termo, uma siglazinha em inglês, que quer dizer métodos reversíveis contraceptivos de longa duração, tá? Então, nele estão inseridos os DIUs e o implante hormonal. Bem, aí hoje eu queria fazer a diferença entre os DIUs. Nós temos o DIU T de cobre, temos o DIU de cobre e prata, que eu não sei se eu já falei em outra oportunidade, e que o DIU, o único que é fornecido pelo Ministério da Saúde é o DIU de cobre 380A, tá? Esses são os que tem disponíveis nos postos de saúde, nas unidades básicas e que hoje em dia, após alguma pretensão da paciente, ela informa, são feitos alguns exames prévios e é inserido esse DIU. Só que a paciente vai ciclar normalmente, ele tem um efeito, vamos dizer, mais inflamatório na camada interna do útero, aqui na região endometrial, e ela vai menstruar normalmente todo mês, tá? É um método reversível, porque quando você tira, no mês seguinte já está propensa novamente a engravidar. Mas nós temos também os DIUs hormonais, que temos o mais antigo, que é o Mirena, né? Esses 2 DIUs, gente, são de um laboratório da Bayer, mas eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso, não. Apenas a gente vai mostrar porque são os mais conhecidos no mercado, tá? Eles não são fornecidos pelo Ministério da Saúde. A paciente geralmente ela adquire, ela pode comprar através da internet, né? Ou às vezes compra em algum consultório médico, porque quando é manifestada a intenção de colocar um DIU com liberação hormonal, a gente explica geralmente os métodos que tem para os pacientes e elas fazem a opção. E o DIU do Mirena, ele tem 2 indicações na realidade, assim, básicas. O efeito contraceptivo, que é o principal, e ele muitas vezes é usado também para tratamento de algumas doenças, como a endometriose, a adenomiose, os sangramentos uterinos anormais, tá? Ele tem hormônio nele, que é o levonorgestrel, tá? Numa dosagem de 52 miligramas. E temos o Cailena, ou Quilina, como alguns chamam, tá? Que esse aqui é o mais novinho. Ele foi lançado em 2020. E ele é um DIU menor que o Mirena, para aquelas pacientes que têm o útero menor, a cavidade uterina menor. E ele libera também uma quantidade de hormônio menor do que o Mirena, tá? Enquanto o Mirena aqui vai liberar por dia em torno de 20 microgramas de levonorgestrel, esse daqui vai liberar uma quantidade de 15,3 por dia. E este tem um efeito, mas é contraceptivo mesmo. Por liberar menos hormônio, ele não vai ter essa indicação de tratamento das doenças que causam sangramento uterino anormal, como as que eu já citei, né? Então, vamos ver aqui como é que são colocados esses DIUs. Eu quero só lembrar que antes, quando a paciente faz a opção pelo DIU de hormônio, é importante a gente frisar para ela que a paciente ela vai continuar ciclando, porque a quantidade de hormônio liberada, tanto por um quanto pelo outro, mesmo que tenha a menor quantidade hormonal, é muito pequena. Então ela vai continuar tendo aqueles efeitos, muitas vezes, que algumas mulheres apresentam,
da TPM, ali da cólicazinha, pode ter um pouco de dor de cabeça, algumas pode manifestar um pouco de acne também. Por quê? Porque ele contém progesterona, tá? E ela pode não ficar totalmente amenorreica, como seria a pretensão de quase todas. Ah, doutora, mas eu quero colocar esse dia para eu não menstruar. Então, se ela for colocar simplesmente com essa intenção, é provável que ela vá descontinuar esse método, né? E deixar ao longo do caminho, porque nem todas vão ficar sem menstruar totalmente. Algumas delas vão ter algum tipo de sangramento, sim. O que vai diminuir é a quantidade desse sangramento, o volume e a quantidade de dias que ela fica menstruando. Algumas, com o Mirena, ficam, com o tempo, amenorreicas, tá? Mas ela pode sangrar, sim. A gente tem que deixar isso bem claro, né? E, bem, aqui tem um modelinho. Esse aqui seria o útero dentro da cavidade pélvica, tá? Aqui seria a vulva, vagina. Aqui a gente vê o colozinho uterino, né? Nessa partezinha aqui, que é a única coisa que você vê, visualiza quando você coloca o espéculo no exame ginecológico habitual. E aqui está o útero dentro da barriga, dentro da cavidade pélvica, com as trompas e os ovários, né? Pronto. Então a gente vai introduzir o espéculo, vai pinçar. Muitas vezes a gente faz um bloqueiozinho para cervical de cérvix, de colo uterino. A gente faz um bloqueiozinho para cervical para diminuir a dor, porque tem umas mulheres que são mais sensíveis, tá? Então a gente dilui um pouquinho o anestésico com água para injeção e aplica aqui na região lateral de cada partezinha do colo, antes de fazer a introdução do esterômetro, o pinçamento do lábio anterior do colo uterino com a pinça POSI para poder tracionar e tornar esse útero mais verticalizado, para permitir a introdução com segurança do dispositivo intrauterino, tá? Porque uma das complicações que pode ocorrer com a colocação do DIU é a perfuração uterina. E isso geralmente acontece no ato da inserção pelas pessoas que não são muito treinadas para fazer o procedimento. Bem, uma vez feita essa parte inicial, a gente mede com o esterômetro, é um aparelhozinho, que eu não estou com ele aqui, mas que tem algo como essas medidas. A maioria dos úteros, eles estão nessa medida de 7 a 8, a partezinha do orifício cervical externo lá para o final aqui da cavidade endometrial, tá? Então, aqui eu tenho o Mirena, que é o DIUzinho maior, tá? Quando eu vou inserir, eu coloco ele aqui no orifício. Aí eu vou introduzindo. Eu toquei, eu sinto uma resistência. Sentir a resistência, eu não vou mais forçar, porque senão eu posso perfurar, porque isso aqui é só uma serosa, uma camadinha muscular muito tênue com uma serosa, né, com um fino peritônio. Então eu não forço mais. Aí, às vezes eu até toquei, eu retraio um pouquinho, tá? E aí eu vou inserir e deixar esse dispositivo lá, tá? Isso é uma ação rápida, doutora? Aí, olha, ele fica com as hastezinhas dele direcionada aqui para os ósteos tubários, né? Para a parte cornual aqui do útero. Os dois, essa é a posiçãozinha normal que ele ficaria dentro do útero, tá? Aí quando a gente retira, geralmente fica esse fio e a gente secciona esse fio mais ou menos aqui uns 2 centímetros do orifício cervical externo. A percepção desses fios pelo parceiro ou pela própria paciente não acontece, tá, gente? A não ser que ela vá colocar o dedo lá e sair procurando, o que não deve ser feito para não mobilizar e não haver atração e retirar o DIU da posição normal. Depois da colocação do DIU, é feito um ultrassom, né? A gente solicita o ultrassom à paciente para que ela possa verificar se o DIU realmente ficou na posição adequada, se ele está bem localizado, bem posicionado dentro da cavidade uterina. Bem, esse aqui, ele tem 30 milímetros por 30, tá? É o maiorzinho. Já o
Cailena, que é o que contém menos hormônio, ele tem um tamanho menor ainda. É para os úterozinhos com cavidade menor. A posição é a mesma, entendeu? Vai medir. Ó, a gente vê que aqui só está em 6 centímetros, tá? E eu vou novamente tracionar isso aqui e deixar ele aqui dentro, tá? É porque isso aqui é um modelo, lógico, mas na paciente existe uma resistência aqui nesse orifício, tá, gente? Existe uma resistênciazinha, então quando a gente puxa, fica o fiozinho e a gente só apara o fio. Bem, então isso aqui é a colocação do DIU, é uma coisa muito simples, muito prática, eu acho muito rápida. Eu acho que a maioria das pacientes conseguem ter uma boa adesão e uma boa resposta ao método. Ele tem um índice de falha muito pequeno, semelhante ao da laqueadura, ao da vasectomia, né? Então, o índice de falha é pequeno, em torno de 0,05 ali. Então, assim, colocou bem, faz os acompanhamentos, tá beleza, tá protegida. Os dois aqui têm a durabilidade de 5 anos, os DIUs hormonais, que contém levonorgestrel, que é um progestágeno, como eu já citei, ok? O implante, eu já tinha falado da outra vez, ele tem validade de 3 anos, tá bom? Tá certo. Doutora, obrigada por esse bate-papo muito esclarecedor. É sempre bom falar sobre a saúde feminina e os métodos contraceptivos para evitar aquela gravidez, né? Que muitas mulheres não querem, estão procurando cada vez mais fazer um planejamento familiar. Até a próxima, doutora, aqui com mais um bate-papo muito bacana sobre nós mulheres, viu? Okay. Obrigada. Só queria deixar aqui uma lembrança de que essa colocação do DIU, ela é uma opção na consulta pós-parto. Tá, gente? Porque a paciente está amamentando, mas ela pode colocar, é um método que ela vai ficar ali segura, vai poder amamentar o tempo que ela quiser, com tranquilidade, e ela vai estar protegida. Pronto, recado dado. Gente, obrigada pela presença de vocês aí, pela participação, sempre interagindo conosco. Lembrando que teremos mais e mais outros assuntos referentes à saúde da mulher. Até a próxima edição. Tchau, tchau.